Boa noite, amada igreja, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago. Estamos chegando ao final dessa carta, ainda esse mês acabamos ela, se Deus quiser. Hoje no capítulo 5, veremos o versículo 7 ao versículo 12 dessa carta. Tiago 5, do 7 ao 12. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vejam o lavrador que aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Glorioso Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra foi escrita personalizada para cada um de nós. O Senhor conhece muito bem o coração do teu povo, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. E a tua palavra, escrita há mais de 2000 anos, ainda hoje é poderosa, ainda hoje é atual. E quer hoje, através do teu Santo Espírito, transformar a vida de cada um aqui. Pedimos, Pai, prepara o nosso coração, nos ajuda a acolher com mansidão essa palavra. Recebê-la não como instrução, não como mera informação, mas como o poder do Senhor que transforma a nossa vida. Molda o nosso coração para sermos mais parecidos com Cristo, termos um coração mais sábio que te glorifique em tudo que fazemos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. É chato esperar, né? A gente fica com expectativa, e quando vai no tempo que a gente espera, a gente começa a pensar, o que está acontecendo com esse pastor? O que aconteceu com ele? A gente fica assim, a impaciência mexe com a gente. Deus sabe disso. Ele fez cada um de nós e sabe que nós somos pó. Ele sabe das nossas fraquezas, aquilo que nos incomoda, e como as coisas mexem com a gente. Veja, eu não demorei nem um minuto para começar o sermão, e talvez alguns de vocês já estavam por dentro. Vai, fala logo, começa aí, não é verdade? O nosso coração é desse jeito. E é engraçado porque nós somos seres temporais. Deus nos criou para vivermos no tempo. A sua vida existe em função de minutos, segundos, horas, dias, meses e anos. E através do passar do tempo, a nossa vida vai se desenrolando em episódios um atrás do outro. E é verdade, quando você olha para a sua vida de uma forma geral, você percebe que a vida não é fácil. É fato que tem momentos muito alegres, momentos felizes, momentos em que você olha para a vida e pensa, está tudo muito bem. Graças a Deus, queria que todos os dias fossem assim. Mas tem dias difíceis. Tem semanas difíceis, meses difíceis, anos difíceis, talvez décadas difíceis. E pensando na realidade de como a vida pode ser difícil, e como o nosso coração ele é tão ansioso, como ele quer as coisas no nosso tempo, que as coisas se resolvam logo, Deus fez Tiago registrar essa parte da carta. Nós estamos chegando no final dessa carta de Tiago, que nos ensina lições tão práticas, tão, pé no chão da vida cotidiana, e agora no final, Tiago vai nos chamar para a lição da paciência. E ela é necessária tanto para aquela igreja como para a gente hoje. Naquela época, como vocês já devem estar cansados de saber, os judeus, que eram judeus cristãos da igreja de Tiago, estavam passando por muitas provações. Provação são aqueles desafios, não necessariamente para pecar, mas aquele desafio no qual Deus mesmo nos coloca para amadurecermos. Momentos de dificuldade, privação, algum tipo de oposição. Deus mesmo prepara momentos como esse para nós crescermos. Mas também vimos no começo da carta que nesse meio tempo, o diabo, o mundo e a carne também aproveitam
e aproveitam para nos tentar. Então Tiago fala para aquela igreja que estava passando por perseguição, dificuldade financeira, pobreza, opressão, vários problemas próximos a esses, que eles deveriam ter paciência. E nós hoje, que talvez não estejamos em perseguição, pobreza e oposição tão severa como daquela época, podemos olhar para o passado e ver como o nosso coração é o mesmo coração deles. Como aquilo que se aplicou a um contexto aparentemente tão distante do nosso, ainda assim fala com o nosso coração. Porque é um coração humano, um coração de carne, um coração que, preso ao tempo, quer controlá-lo a todo custo. Nessa passagem, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês por que nós devemos ter paciência. Por que Tiago fala tantas e tantas vezes em um período tão curto de texto, paciência, paciência, perseverança, paciência? Por que isso é importante? E Tiago nos dá 5 razões desse texto. Por que eu devo ter paciência? E entender quais são essas razões, internalizá-las em nossa vida, vai nos conduzir a viver uma vida sábia nesse mundo, como Tiago tem proposto. Então, a primeira está aqui no versículos 7 e 8. O primeiro motivo pelo qual você deve desenvolver a paciência na sua vida é porque Jesus está voltando. Eu não sei quando foi a última vez que você ouviu um sermão sobre a volta de Jesus. Muito provavelmente a culpa é minha. Como pastor dessa igreja em 1 ano, eu acho que eu não preguei um sermão específico sobre a volta de Cristo. Mas, pensando fora do que você ouviu no domingo, talvez aqueles recomendados no YouTube, um sermão no Spotify, aquele mensagem que chega no seu WhatsApp. Quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre a volta de Cristo? Quando foi a última vez que isso tomou seu coração e você meditou e pensou seriamente sobre isso? Nós temos um problema moderno, do cristianismo moderno, de, depois de 2000 e tantos anos, olharmos para o passado e pensar, olha, se Jesus não veio em 2023 anos, se já não veio em todo esse tempo, sabe, para que ter pressa? Para que esperar que vai ser agora? Se ele já não veio na época de Paulo, na época da reforma, dos grandes avivamentos, por que Jesus voltaria agora? E o nosso coração começa a se acostumar com a ideia de que ele nem volta mais. Pense com você mesmo. Quanto que a volta de Cristo é ainda um desejo no seu coração? Seja bem sincero. O quanto você pensar, nossa, olha que dia bonito. Que dia maravilhoso. Para ficar melhor só se Jesus voltasse agora e tudo isso aqui acabasse. Ou talvez um momento de dificuldade, que também acontece. Você olhar para um dia tão difícil e pensar assim, meu Deus, como eu queria que Jesus voltasse agora e tudo isso acabasse. A verdade é que nós esquecemos disso. Nós tratamos essa verdade central do Evangelho, que está no credo apostólico, nos credos da igreja, em todo o cristianismo primitivo, de que Cristo voltará, e tratamos isso apenas como um detalhe na nossa fé cristã. É como um pequeno ponto, num grande desenho. Só que a volta de Cristo, meus irmãos, para a igreja primitiva e para nós hoje, deveria ser algo central. O problema é que nós não valorizamos porque não entendemos o que está em jogo com a volta de Jesus. O texto fala, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E no final do versículo 8, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Por que a vinda de Jesus é tão importante assim? Se você não entender isso, a primeira dica de Tiago aqui, a primeira orientação dele, não vai fazer muito sentido. Quando eu falo da vinda de Jesus, qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Qual que é o primeiro ato que vai acontecer? A gente costuma pensar o quê? É o arrebatamento da igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja. A gente pensa muito no âmbito do pessoal. Só que a volta de Jesus é muito mais do que isso. A volta de Jesus é, claro, ele vai vir para resgatar a sua igreja. Nós cantamos isso agora há pouco no hino 108 do nosso inário. A vinda, o anseio do meu Salvador, que em breve irá me levar para o céu onde eu vou para sempre morar, unidos na luz do Senhor. Olha que coisa linda. Mas uma parte. É verdade que um dia chegará um momento em que Cristo vai voltar e todo mal, toda opressão contra a igreja vai acabar. O dia em que nós todos, que somos filhos de Deus e servimos ao Senhor com fidelidade, seremos resgatados e não haverá mais oposição à igreja. Porque nós seremos tomados desse mundo, o Senhor irá renovar essa terra por meio do fogo e nós voltaremos para essa terra transformada em um novo céu e uma nova terra. A igreja habitará perfeitamente, eternamente, numa terra transformada pelo próprio Senhor. Mas tem mais do que isso. A volta de Jesus significa o fim do mal. Sabe o seu pecado? Vai ter fim. Sabe o mal que é no mundo? As guerras, pedofilia, abusos, toda a violência que existe, vai acabar. Essa desgraça toda vai acabar. Além disso, todas as coisas que estão em disfunção voltarão a funcionar no último dia.
todas as deficiências, todas as doenças, todas as bagunças que o homem, a maldade, a poluição, tudo aquilo que nós criamos por conta do pecado, destruiu no mundo, um dia será restaurado. Todo o desastre ecológico que nós enfrentamos, todo esse calor abusivo que nós sentimos, tudo isso irá ter um fim. A natureza será restaurada, o mundo será restaurado, nós seremos restaurados, nosso corpo será restaurado. Além disso, toda essa nova realidade vai ser um novo ambiente de relacionamento com Deus. Quando Jesus voltar e nós morarmos nessa terra aqui que nós pisamos hoje, transformada, nós viveremos em um grau de intimidade e relacionamento com Deus que nunca imaginamos. Falar e falar e falar sobre isso não consegue descrever a beleza e a grandiosidade que essa verdade carrega. Mas não é porque nós não conseguimos entender perfeitamente que isso deveria passar desapercebido. Para a igreja de Tiago, essa é a base, a chave para eles terem paciência. Ele diz: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Até lá, temos que ser pacientes, porque quando Ele vier, não haverá mais nada para se esperar. Quando Jesus voltar, todas as coisas serão realizadas, tudo será colocado no devido lugar. E aí, Ele nos dá uma dica de como hoje a gente pode entender um pouquinho dessa coisa tão grandiosa de uma forma bem prática. Olha o que Ele diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Na leitura, no começo do texto, eu falei diferente. Eu disse: veja o lavrador que aguarda com paciência. Essa tradução veja, ela é mais exata no original. A ideia é que Tiago fala o seguinte: veja, preste atenção. Você que acha a grandiosidade da volta de Cristo é algo tão difícil de entender. Eu vou te mostrar um exemplo bem prático, bem do dia a dia deles, de como que funciona isso. Olhe para o lavrador. E aqui Tiago parece Salomão, nos chamando para olhar para a formiga, para as coisas que estão ao nosso redor. E ele fala: olhe para o lavrador. Observe o que ele faz. E aqui vamos imaginar um pouco, exercitar nossa imaginação. Naquela época em que a economia era basicamente agrícola, você iria então para um campinho ali perto da igreja, e você veria ali um senhorzinho com seu saquinho cheio de sementes, riscando ali o chão com o seu arado e joga um pouquinho de semente. Aí bate com o pé ali mesmo, com toda essa dificuldade, e tampa aquele buraco. Aí ele vai, e você vê ele um dia inteiro, riscando, colocando semente, tampando, riscando, colocando semente, tampando. E ele o dia inteiro, você vê o suor correndo na cabeça dele, o tanto que ele se esforça, o tanto que ele se cansa, o sol na cabeça, e aí no final do dia ele senta do seu lado na cadeira e fala: rapaz, deu trabalho. E aí você fala para ele: e aí, o que você vai fazer agora? Agora é esperar. Como assim esperar? Você trabalhou tanto, você separou as sementes, cavou o buraco, tampou o buraco, delimitou o campo, tirou a erva daninha, você fez tudo e agora é esperar? Ele vai falar: é esperar. Esperar o quê? A chuva. Eu vou esperar aquela chuva que vai regar, a sementinha vai começar a brotar, e eu vou esperar até o dia em que vai vir a última chuva, quando a planta já estiver madura, para terminar de dar nutrientes para ela. Eu vou esperar. E aí você poderia pensar, talvez com um coração impaciente: meu amigo, mas quanto tempo vai demorar isso? Não dá para jogar um adubo? Não dá para fazer alguma coisa? Não dá para pegar um caminhão-pipa e regar isso para de alguma forma acelerar o processo? Ele poderia falar: olha, amigo, você pode até tentar, mas a sementinha vai demorar. Quando ela começar a brotar, vier aquela primeira gota de água, ela vai demorar alguns dias ainda parada. Não sei como se vocês já viram uma semente brotando naqueles vasos de vidro, como acontece. Vai demorar uns dias, ela vai estar ainda do mesmo jeito. Aí você vê que ela vai começar a dar uma inchada, uma leve inchada em alguns dias, aí de repente ela começa a rachar, dá um estouro, parece uma pipoca. E aí brota uma pequena pontinha verde, bem clarinha, bem viva. E ela vai, cresce, e de alguma forma ela sabe que o chão está para baixo. E ela começa a se afundar para fazer a raiz. Firma a sua raiz ali. E aí passa mais um dia, em cima do chão nada, tudo reto. Às vezes um matinho cresce aqui ali, uma erva daninha, o fazendeiro vai lá e tira. E passa uma semana, 2 semanas, de repente você vê um pequeno negocinho verde saindo do chão. É aquela folha mais grossa, aquela primeira folha que a planta gera, bem grossa, bem dura no formato da semente. E aí ela abre, dura, sequinha, e não parece ter muita coisa para oferecer. E aí você fica olhando: é isso? Eu estou aqui há um mês já, e esse negócio é só isso? E passa mais uma semana, 2 semanas, sai primeiro par de folha, segundo par de folha, terceiro par de folha. Vai, até começar a dar flor. Depois que dá a flor, você tem que torcer para as abelhas, os insetos virem polinizar, porque aí vai gerar o fruto, vai fechar a flor vai cair, vai crescer aquele bulbo, vai criar todos os tecidos da flor, do fruto, vai gerar semente, vai se encher de suco, de carne, então vai ficar verde. E vai ficar verde por um longo tempo, e verde, duro e sem vida. Aí você olha e a cor começa a mudar aos pouquinhos.
vai ficando todo avermelhado. E aí você fala, agora dá? Aí fala, agora dá. Eu resumi aqui um processo de semanas, meses, dependendo da planta, até anos. E Tiago fala o seguinte, olha para esse rapaz, olha para esse senhor, para o agricultor. Olha como ele lida, com paciência. E aí Tiago nos fala o seguinte, versículo 8. Sede vós também, assim como o agricultor, pacientes, e fortaleçam o vosso coração, porque Jesus vai voltar. O que Tiago quer nos ensinar aqui em primeiro lugar nessa passagem? Que nós temos que ter paciência, não no sentido de simplesmente esperar o tempo passar, mas é uma paciência confiante. Quando nós sabemos que a volta de Cristo vai transformar todas as coisas, acabar com o mal, restaurar o planeta, restaurar o nosso corpo, resgatar a sua igreja, tudo isso, eu sei que a história vai ter um fim. E esse fim me norteia no presente a ter esperança de que vai acontecer. Se eu sei que o meu pai vai voltar para casa no fim do dia, quando eu sou criança e estou com medo em casa, o medo fica um pouco menor. Quando eu sei que algo vai acontecer no futuro, ainda que agora eu tenha medo, eu consigo encarar aquele medo com um pouco mais de confiança. Mas quando eu não sei se vai ter fim, quando eu não sei se meu pai e minha mãe vão voltar para casa no fim do dia, quando eu não sei se eu vou chegar em casa no fim do dia, a ansiedade toma o nosso coração. Então Tiago nos fala para pensar no seguinte, da mesma forma que o agricultor espera todo o processo acontecer na certeza de que essa expectativa de vida da semente, você também deve esperar que a vida cristã se desenvolva dentro do seu coração, debaixo da terra, mesmo que você não veja, até Jesus voltar. O ponto, meus irmãos, é que nós temos que aprender a confiar pela fé, não pelo que vemos. O agricultor, se ele for afobado, ele vai ficar assim, poxa, já passou 2 semanas, ele vai lá e começa a cavar, e aí ele vê que a semente brotou. Mas ele já rasgou toda a raiz, quebrou ela, a planta não vai dar para frente. Um agricultor com pressa não consegue usufruir dos frutos. Mas nós, irmãos, precisamos confiar que Deus está trabalhando em nossa vida, mesmo quando nós não vemos ainda as grandes mudanças que esperamos. Eu converso com alguns de vocês quase que semanalmente sobre alguns processos na vida cristã. Aqui não vou expor ninguém não, fique tranquilo. E no aconselhamento pastoral, no dia a dia, e alguns de vocês falam para mim assim, nossa, mas eu queria tanto já ter vencido esse pecado. Sabe, tem tanto tempo que eu oro para vencer tal coisa e parece que eu caio de novo, parece que eu estou sempre no mesmo lugar, parece que eu estou, sabe, só girando e eu não avanço na vida cristã. E nós ficamos com uma grande impaciência com nós mesmos. E o texto fala, pense no agricultor. Quem vai fazer a semente germinar? Quem vai dar todos os nutrientes é Deus. Da mesma forma na sua vida, ainda que você não veja a mudança que você queria que acontecesse acontecer no tempo que você quer, se Deus está trabalhando na sua vida, como Paulo fala em Filipenses, se Ele começou a boa obra, Ele vai completar. Hoje, você pode não estar aonde você queria chegar, mas se Deus é o seu Deus, se você se entrega a Ele inteiramente, Ele está trabalhando debaixo da terra. Um dia, a flor vai aparecer, a folha vai aparecer. E as pessoas vão falar, nossa, você mudou, hein? Do nada, hein? Antes você não era assim, agora você é desse jeito. E aí você poder falar, não foi do nada. Eu te garanto que não foi do nada. Foram meses, foram anos lutando contra o pecado. Foram meses, foram anos nutrindo virtudes cristãs no meu coração. Foram meses e anos buscando ser cheio do Espírito Santo. Hoje a minha vida está diferente. Ela ainda não é o que vai ser um dia, mas ela já está diferente. Por quê? Porque Deus trabalhou debaixo do solo. Deus mandou a chuva no tempo certo. Deus vai fazer germinar, vai florescer e vai dar frutos no tempo certo. Então Tiago fala para aquele povo tão impaciente, tão afobado igual a gente. Calma, Jesus vai voltar. E calma, Deus está trabalhando. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não tenha certeza em que ritmo a sua vida vai andar, se Deus é o seu Deus, se Ele é o Senhor da plantação e você é uma semente num solo fértil, como Jesus fala na parábola do semeador, vai florescer. E essa certeza tem que guardar o seu coração. Quando você pecar e pensar, não adianta, eu não sou semente, eu sou uma semente dura, num solo duro, sem vida. Você pode sentir isso, mas não é isso que está acontecendo, ainda que você não veja. E por que a gente tem essa esperança hoje? Porque Jesus vai voltar, e quando voltar, Ele vai resgatar você. E quando Ele voltar, você vai estar no grau de maturidade cristã que Ele te conduzir. É claro, se você se dedicar, buscar os meios de graça, uma vida de santificação, você vai ver mais frutos, mais rápido. É como uma terra que está constantemente se mexendo para criar espaços para crescer. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. Então, não se cobre além do que Deus te cobra. Isso pode parecer um pouco estranho, mas às vezes nós somos duros demais com o nosso pecado, duros demais com a nossa própria fraqueza.
O Salmo 103 diz que Deus sabe que você é pó. E sabe o que Ele faz? Tem compaixão. E às vezes a gente tem dificuldade de ter compaixão com nós mesmos. Respeite o processo. Tem até descrente falando isso hoje. Mas respeite o processo de ter um Deus que cuida de você dia a dia, em uma mudança extremamente gradual e contínua por toda a sua jornada. Confie que Deus está fazendo isso, porque isso vai te guardar na caminhada até o final. Porque quando Jesus voltar, você vai ter o quê? O seu coração fortalecido. Fortalecido porque você aprendeu a confiar nesse Deus que trabalha dia a dia, debaixo da terra e lá em cima no céu descendo as chuvas. Esse Deus está cuidando de você. Por isso, tenha paciência, Jesus vai voltar. Tenha paciência, Deus está cuidando de você. Mas também temos um outro problema. O versículo 9 diz: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Se você entendeu bem aqui, vai ficar muito mais fácil esse versículo. Porque Tiago mostra o seguinte: meu irmão, tenha paciência com você mesmo. Você está no processo, Deus está trabalhando e Jesus vai voltar para te resgatar. Mas, lembre, isso se aplica para o seu irmão também. Porque quando a vida fica difícil, quando a situação aperta, coisas inesperadas acontecem e frustram nossos sonhos, a primeira coisa que a gente faz é encontrar culpados, apontar dedos e responsabilizar o outro. Como diria o filósofo Homer Simpson, a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. É isso que a gente faz. Quando tudo dá errado, a gente quer a culpa é sua. Não, eu errei, mas você também. Não, mas a igreja não está indo do jeito que tinha que ser por causa disso, daquilo. É porque o pastor isso, porque o presbítero aquilo, o conselho aquilo, o diácono aquilo, o irmão aquilo. É aquilo. É por isso que não está dando certo. Calma. Se Deus pede para você esperar todo o processo gradual e contínuo que Ele está fazendo na sua vida, você também tem que esperar o processo gradativo e contínuo que Ele está fazendo na vida do seu irmão que está do seu lado. Por isso que Ele fala: não vos queixeis, não fiquem chiando, brigando uns com os outros, para não ser julgados, porque o juiz está às portas. O seu irmão também está no processo. E nós temos que aprender a respeitar esse tempo de cada um. E aqui, voltando para a ideia do agricultor, pense o seguinte: você sabe quanto tempo demora para uma laranjeira dar laranjas? Alguém aqui sabe? Em média, tá? Porque tem várias variedades de laranja, 2 anos. Entre a semente germinar, crescer e dar o primeiro fruto. Nem que ele seja mais ou menos, mais 2 anos. Sabe quanto tempo demora para uma maçã sair de um pezinho plantado? 3. Pera. Na verdade, uma maçã demora 5. A pera que demora 3. E sabe quanto tempo demora para uma tâmara crescer? Aquela frutinha que a gente compra seca no mercado, bem doce. 70 a 100 anos para dar os primeiros frutos. Eu espero que você não seja uma tamareira, tá? Jesus também espera que você dê frutos logo. Mas saiba que cada um de nós tem um ritmo. Cada um de nós é chamado para frutificar. O Salmo de número 1 fala isso. O justo, aquele que medita na palavra do Senhor e se afasta do mal, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E aí eu te pergunto, qual que é o devido tempo? O texto não fala. É o tempo de Deus. Se você estiver fluindo da vida que vem de Deus, nessa vida que vem de Deus, o fruto que vem de Deus também vai sair da sua vida na hora certa. É claro, se não há fruto nenhum, temos um problema. Se há frutos raros e ocasionais, temos um problema, uma árvore doente. É uma árvore que está bebendo da fonte da vida e de terra seca e de terra venenosa. Mas, se você verdadeiramente beber do Senhor, ser cheio do Espírito continuamente, viver em comunhão com Deus, os frutos virão no tempo de Deus. Por isso que você não pode ficar olhando para o seu irmão e falar assim: nossa, eu não sou crente não. Aquele ali é crente. E aí você ainda fala: Deus, por que eu não sou igual ao fulano? Aí ele vai falar: porque você é você e o outro é o outro. Eu fiz cada um de um jeito. Se você pegar os grandes heróis da Bíblia, Davi e Salomão, pai e filho, olha como um é diferente do outro. Tem horas que nem parece pai e filho, tirando o mesmo pecado que estragou a vida dos dois. Mas são personagens diferentes, são histórias diferentes. Cada um de vocês aqui, se verdadeiramente for um filho de Deus, vai ter um tempo certo no processo. E você tem que aprender que o seu irmão também está nisso. Porque quando a gente ouve sermões, a nossa tentativa é de fazer o quê? Nossa, olha, eu tenho um tempo certo. Tenha paciência comigo, eu tenho um tempo certo. Tenha paciência comigo, Deus está trabalhando. E o Tiago fala: e lembre, você também tem que ter paciência com o seu irmão. Porque todos estamos crescendo.
nesse processo, vai existir momento para talvez um líder, um presbítero, um pastor, falar para você, irmão, tá certo que cada um tem um tempo, mas eu não estou vendo fruto há décadas na sua vida. Algo está errado. Irmão, eu sei que cada um tem um tempo, mas parece que nem tem mais vida. Você está perto das águas da vida? Então esse cuidado é necessário, a exortação é necessária, porque nós queremos o bom desenvolvimento do corpo. Mas o que nós não podemos fazer é olhar para alguém que está fraco e falar, esse aí não é nada não. Esse aí não vai para frente, esse aí não vai vingar. Quem sabe se vai vingar ou não é Jesus. Quem vai dar o fruto do crescimento é Jesus. Por isso, pare de ser juiz do seu irmão. Se torne um incentivador, um corretor, alguém que vai ajudar, vai exortar, vai empurrar para frente e ajudar a ficar mais perto da água da vida. Mas não vire um juiz que fica procurando culpados. Todo mundo aqui dentro está num processo. O pastor Canelhas, que foi meu pastor desde a minha infância até a época do seminário, amo demais ele. Hoje já está com o Senhor. Ele sempre falava para a gente da importância de a gente cuidar uns dos outros. E que a igreja não é uma galeria de heróis. Não é um lugar, uma prateleira cheia de santinhos perfeitos. A igreja é um hospital para gente quebrada, para gente doente. Jesus mesmo falou, eu vim para os doentes. Porque quem acha que está muito bem não precisa de médico. E às vezes a gente pensa, poxa, eu pequei, não vou mais para a igreja. Poxa, eu estou distante do Senhor, Deus não me aceita mais. Não é assim que funciona. A graça é para pessoas em vários estágios diferentes do crescimento. E por isso devemos ser pacientes, porque todos estamos envolvidos no processo. Mas o texto também continua dizendo agora de um terceiro motivo. Nós devemos ser pacientes porque Deus é fiel. Olha o que o versículo 10 diz. Irmãos, tomai por modelo, exemplo, no sofrimento e na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Então o ponto aqui é fazer de novo o leitor parar e pensar. Tome, por exemplo, os profetas. Você conhece a história de algum profeta? Não vale Jonas, hein? Jonas todo mundo fala que conhece. Você conhece a história de Isaías? Deixa eu contar um resuminho bem breve dela. Isaías, logo no começo do livro, ele é chamado pelo Senhor, está lá no capítulo 6. Ele vê um alto, sublime trono com o Senhor e as suas vestes cobriam todo lugar. Haviam querubins acima, embaixo e por todos os lados cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele fica maravilhado com aquilo, percebe o seu pecado, e Deus toca a sua boca e purifica a sua boca. E Deus dá uma missão, quem há de ir por nós? E Isaías fala, eu vou. Me envia, Senhor. A gente não costuma lembrar até aí. E o que acontece depois? Deus fala que ele vai pregar, pregar, pregar e pregar por décadas. E ninguém vai ouvir o que ele tem a dizer. E aí você poderia pensar, então para que Deus vai mandar o homem pregar se ninguém vai ouvir? Sabe? Porque a gente costuma medir as coisas pelo resultado. Só que a grande questão dos profetas, que nós precisamos desenvolver um olho profético, se dá para falar assim, o olho de um profeta, é você aprender a olhar para as coisas pela perspectiva de Deus. Quando Deus envia Isaías para pregar para uma nação que por toda aquela geração não ouviria a sua pregação, não se arrependeria e não buscaria o Senhor, nisso também há um propósito. O propósito de exortar aquele povo e mostrar que a condenação vem e não é de graça. O profeta ele cumpre a sua missão porque Deus mandou ir. Mas tem uma outra profecia, agora do Jeremias. Lembra do profeta chorão? Lá no capítulo, na verdade, de Isaías ainda. Isaías, no capítulo 2, ele fala que haverá um dia em que o monte da casa do Senhor será o monte mais alto de toda a terra. Naquele dia, as nações virão como um rio que corre contra a correnteza e sobe até o topo da montanha, voluntariamente, com pessoas falando de toda a língua e nação. Vamos aprender a lei do Senhor, vamos entregar a Ele, porque a lei de Deus vai nos guiar agora. E aí, naquele momento, depois de falar toda essa coisa bonita, o que Isaías fala? Vinde, Jacó, e andemos na luz do Senhor. E o povo poderia falar, o povo que não se arrependeria. Eu não quero isso. Isso impediria Isaías de pregar? Impediria ele de falar dessa realidade que ainda viria? Não. E aí que está a questão. Por que os profetas tiveram um ministério tão sofrido deles? Porque eles sabiam que Deus era fiel. Se Deus falou que um dia o mundo seria transformado, se Deus falou que um dia aquele povo seria condenado, se Deus falou que um dia aquele povo iria se arrepender, o profeta trabalha, ainda que ele não veja ainda o resultado, mas ele vê pela fé. Por isso que Tiago fala, irmãos, tomem por exemplo o sofrimento e a paciência dos profetas. Os profetas, eles cumpriram um ministério muito sofrido em todo o Antigo Testamento. Para quê? Para que a mensagem que eles têm para pregar se cumprisse. Quando? Eles não sabem. Eles realmente não sabem quando vai se cumprir. Mas Deus sabe.
E por Deus saber e ser fiel para cumprir, eles trabalharam e pregaram constantemente. Por isso, meus irmãos, nós hoje precisamos olhar para os profetas e pensar: eu devo ser fiel a Deus, ainda que eu não veja o resultado esperado. Eu tenho que ser fiel ao meu Senhor, ainda que o sofrimento não acabe no tempo que eu espero que ele acabe. Porque a nossa expectativa é sempre essa. Está doendo? Seja uma dor física, o que a gente espera? Eu vou tomar um remédio e em poucas horas vai acabar. A gente olha para um sofrimento familiar e pensa: olha, talvez em questão de alguns anos esse problema vai ter passado, vai ficar só para trás como uma história. Talvez a gente olhe para o nosso ambiente social no Brasil e pense: nossa, o Brasil não tem jeito. Eu acho que para resolver daqui só uns 200 anos. E quando a gente pensa em prazo, a gente costuma criar uma expectativa errada. E além de criar uma expectativa errada, uma expectativa que nos frustra. Porque nós queremos colocar um ponto final na história, um referencial de tempo e falar: é até aqui. Só que você não sabe se vai ser ou não. Você não sabe se vai se cumprir daquele jeito ou não. Você não sabe se o problema vai existir ainda amanhã ou não. Mas nós colocamos pontos de referência que norteiam a nossa esperança. E Tiago fala: não é para ser assim. É para ser igual o profeta faz. O que o profeta faz? Quando o Senhor quiser, na hora que o Senhor cumprir, quando o Senhor mudar, quando o Senhor restaurar, é nessa hora que a coisa vai se cumprir. E por causa disso, hoje, independente do tempo que demore para aquele ponto no horizonte chegar, ele vai ser fiel. Porque ele sabe que o Deus que falou que vai acontecer, vai realizar. Então hoje, enquanto você sofre, quando você passa por dificuldades, você tem aqui o chamado de olhar para os profetas e viver da mesma forma. Que é justamente o que Abacuque experimentou. Lembra do texto de Abacuque? Abacuque também era um profeta. O texto é bem passional, mostra muito o coração dele. O texto diz que Abacuque, vendo o caos na cidade, ele levanta um clamor a Deus e fala: Senhor, você não vê o que está acontecendo em Jerusalém? O quanto o pecado se alastrou, a injustiça, a corrupção, a maldade, como a cidade virou um verdadeiro inferno. O que o Senhor vai fazer? Parece que o Senhor não faz nada. E Deus responde: eu vou fazer alguma coisa. Eu vou levantar os babilônicos, eles vão entrar, destruir as muralhas da cidade, matar vários do povo, queimar o templo, queimar a cidade e levar vocês como escravos para a Babilônia por 70 anos. É a resposta que você esperaria? Nem 1 milhão de anos eu esperaria ouvir essa resposta do Senhor quando a gente se queixa da injustiça. Mas Deus fala: eu sei da injustiça, e eu vou levantar um povo ainda pior para punir vocês. Mas fique calmo, eu também vou levantar outro povo para punir esse povo que é ainda pior, porque eu estou no controle de tudo. E aí ele fala: o meu justo viverá pela fé. Por isso que Abacuque faz aquele cântico no final: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu me alegrarei em ti. Porque ele aprendeu a não viver pelos olhos, não viver pela expectativa humana e terrena dele, mas pela expectativa de Deus. Se Deus falou que ele vai levantar inimigos, ele vai. Se ele falou que ele vai punir, ele vai. Se ele falou que vai disciplinar e vai acabar daqui a 70 anos, como a gente leu na liturgia em Jeremias, agora sim em Jeremias, ele vai. O nosso papel não é ficar riscando folhas no calendário de forma ansiosa, mas descansar, sabendo que se Deus falou que vai, vai. E se vai acontecer algo ruim, vai acontecer algo ruim. Mas esse que vai trazer esse algo ruim na nossa perspectiva é o mesmo que nos ama e cuida de nós. E isso nos leva para o penúltimo ponto aqui, quando ele fala de Jó. É um outro exemplo que nós temos, versículo 11. Eis que temos por felizes, bem-aventurados os que perseveram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então nós temos que olhar para os profetas e aprender a viver e sofrer e esperar até a hora que o Deus fiel falou que aquilo vai acabar. Não no tempo que eu quero, mas no tempo dele. Custe o que custar. Mas agora também olhar para o Jó e perceber como que eu lido com esse processo. E vamos ser justos com Jó, justos com nós mesmos. Aqui fala: tendes ouvido a paciência de Jó. Qual que é o seu conceito da paciência de Jó? Muito boa? Muito ruim? Mais ou menos? Será que ele de fato era paciente? Sim, o texto diz isso. Mas às vezes a gente romanceia algumas coisas. A gente olha para passagens como essa e pensa que Jó era um super-herói da fé. E de fato, ele era diferenciado, mas não era diferente da gente. Ele tinha virtudes produzidas pela graça na sua vida que ajudaram ele a enfrentar o desafio. Mas, se você ler o livro de Jó com sinceridade, com atenção, você vai perceber um Jó que várias vezes lamenta, chora, grita, geme de dores diante do Senhor. Tem uma passagem no livro de Jó, no qual ele fala: Deus matou a minha família. Você destruiu a minha vida. Ele fala isso para Deus. Tem momentos no livro em que olha para tudo que acontece e fala: eu sou o homem mais infeliz do planeta Terra.
eu preferiria ter morrido no nascimento, que eu fosse um aborto, para não ter visto a luz do dia e sofrido tanto que eu sofri. Jó fala isso. Jó, em vários momentos, pede a morte. Senhor, me mata. Eu não aguento mais sentir a doença no meu corpo, o luto pela perda dos meus filhos, a perda de tudo que eu tenho. Deus, me mata, eu não aguento mais. E aqui Jó não está assim: ó Deus, estou tão cansado, me recolhe nos teus braços de amor. Ó Deus, você matou toda a minha família, eu confio em ti. Não é assim. Jó era uma pessoa real. Ele falou essas palavras soluçando, chorando, gemendo, se coçando, sangrando. Ele falou as coisas dessa forma, e a gente romanceia o que é a paciência perseverante, e pensamos naqueles filmes americanos cristãos, como Desafiando Gigantes, A Prova de Fogo e coisas assim. Sabe aquele filme cristão que tudo dá certo no final? Tudo maravilhoso, toca aquela música empolgante no final, os créditos sobem, glória a Deus, aleluia? Ok, às vezes é assim, mas muitas vezes não é. E às vezes a gente cria um romance da vida cristã, uma ilusão de que passar por sofrimento sempre vai ser aquela coisa romântica, triunfalista e bonita. Às vezes não. Às vezes o sofrimento do cristão é viver pus, choro, sangue e tremor de pavor. Mas perceba que mesmo assim, Jó foi um exemplo para nós. Porque a postura dele diante de Deus era diferente. Mesmo que ele chorasse, lamentasse, tivesse com o corpo cheio de feridas, ele tinha um coração correto. Sabe qual a diferença de lamentar e murmurar? Murmurar é reclamar, se colocar contra. Reclamar a ponto de você querer se afastar daquele que te ofendeu. Isso é murmurar. Esse Deus acabou com a minha vida, eu odeio esse Deus, vou embora daqui. Igual a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Lamentar é diferente. É você falar para aquele que te feriu, no caso Deus, e falar assim: Pai, está doendo muito. Eu não entendo por que o Senhor fez isso comigo. E o texto de Jó não explica por que Deus fez. Eu não sei porque eu estou sofrendo tanto. Eu não sei porque minha vida está tão difícil. Eu não sei, eu não entendo. Eu sinto que o Senhor me odeia às vezes. Mas eu não quero me afastar. Eu sinto a dor me machuca profundamente, mas ela não me afasta de ti, ela me aproxima. O hino que a gente cantou: ainda que a dor me una a ti. Jó, peço que você abra lá, no capítulo 13, versículo 15, diz algo que norteia como a gente deve entender a história de Jó e a nossa história. Jó 13, 15, tem uma fala ousada de Jó, e que deve nos ajudar a entender como que funciona o nosso coração no meio do sofrimento, como que esse coração que deve buscar a paciência deve se desenvolver. Jó 13, 15 diz o seguinte, eu vou ler numa tradução diferente, tá? Tem todo um debate textual, fica para outro momento explicar o porquê. Ainda que me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, é nele que eu coloco a minha esperança. Jó falou verdades bem duras para Deus, mas como lemos na liturgia, logo depois Deus fala: Jó não falou nada de errado. Ele não pecou com seus lábios. Isso mostra que às vezes a gente pode ser duro com Deus. A gente pode falar a verdade nua e crua para Ele, porque Ele sabe o que passa no nosso coração. Tem horas que você pode falar para Deus soluçando, até com um pouco de raiva dEle, porque você não entende o que Ele está fazendo, mas você ainda assim fala com Ele. Essa é a diferença de um coração que tem meu Senhor e buscou a paciência e um coração que não buscou. O coração que não tem meu Senhor, na hora da aprovação, faz o quê? Esse Deus é um diabo, vou embora. O coração que tem meu Senhor faz o quê? Deus, eu não te entendo, está doendo, e você que fez isso, mas eu te amo, e ainda que eu não entenda, eu vou ficar perto, porque eu sei que o Senhor é bom, e ainda que eu não entenda, eu vou ficar perto de você, ainda que você me mate, porque você tem o controle da minha vida em suas mãos, eu não saio de perto de você. E foi isso que Jó fez durante a sua vida. E o final de Jó, como o texto diz, foi diferente. Ele foi restaurado, recebeu o dobro, e mais do que isso, se perguntasse para Jó, certamente ele ia falar: Jó, qual foi a sua maior bênção? Riqueza dobrada? Mais filhos? Mais saúde? Uma vida longa? Ele com certeza ia falar: não, foi conhecer a Deus mais profundamente. Antes eu conhecia a Deus só de ouvir, agora eu vi quem é esse Deus, e isso mudou minha vida. Esse era o maior tesouro de Jó. E Deus fala para você hoje: olhe para os profetas que vivem ainda que não vejam cumprimento. Olhe para Jó, que em meio do sofrimento permanece fiel, porque confia em um Deus que cuida dele, e imite isso. Olhe para a sua jornada e não pense que Deus está querendo acabar com a sua vida, que Ele te odeia e que Ele te abandona. Ainda que você pense isso, ainda que pareça bem razoável esse pensamento, quando você sentir essas dúvidas tomando conta do seu coração, ok, às vezes isso vai acontecer mesmo, é normal ter dúvidas, mas nessas horas de dúvidas,
Abrace as pernas do seu pai enquanto você ainda treme e fala: pai, eu não estou entendendo, mas eu quero ficar perto de você, não me solta. Essa é a postura que nós temos que ter enquanto esperamos. E por fim, meus irmãos, versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o seu sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, o último motivo para nós sermos pacientes no texto é porque a integridade que nós temos importa. Quando a vida aperta, como apertou no caso de Jó, dos profetas, de vários homens do passado, a nossa tentação é dar o nosso jeito, ainda mais que nós somos brasileiros. É infeliz sabermos que nós temos um termo nosso, pejorativo, que virou popular até fora do Brasil: jeitinho brasileiro. Já ouviu falar disso? Dessa praga que corre em nosso sangue? Nós temos um jeitinho para tudo. Não importa o quão ilícito ele possa ser. O importante é que a gente resolve. O importante é que a gente faz acontecer. Tiago mostra que no momento de dificuldade a nossa tentação é essa. É dar o nosso jeitinho, fazer a coisa acontecer. E uma forma muito comum daquela época, que nosso coração ainda quer hoje, é por meio do juramento. O que é um juramento? O juramento é justamente uma tentativa que nós temos de colocar certeza onde não existem. Olha, eu vou te pagar, juro por Deus. Para que jurar se você pode pagar? Se você vai pagar, paga. Você não tem que jurar por Deus. Mas quando você fala juro por Deus, é por quê? Porque a sua palavra já não é mais suficiente. Porque você não tem tanta certeza que você realmente vai fazer aquilo, que aquilo realmente vai acontecer. Ou às vezes você até conta que dê errado e não tem como pagar. E fala: olha, se Deus quiser eu vou te pagar, mas assim, se não der certo, mas eu juro por Deus que vai dar certo. Você quer se eximir da culpa e de alguma forma controlar o que está acontecendo. A pessoa que jura, ela quer pegar o tempo e o espaço e colocar na sua mesa e falar: é assim que funciona. Olha, eu juro, a partir de agora eu nunca mais faço isso. Por que alguém fala isso? Porque a palavra, o testemunho, a conduta não serve mais. É aquele marido que agrediu a esposa e fala: olha, eu juro que nunca mais eu te agrido. Para você bater naquela que é uma carne com você, para bater de novo é 2. Não é falando eu juro, eu prometo, cheio de lágrimas, que a coisa vai mudar. Não é quando você mente para uma pessoa continuamente, você confessa e fala: olha, eu juro que nunca mais vai acontecer. Quem é você para falar que nunca mais vai acontecer? Você fez isso por tanto tempo. E quando nós olhamos para a incerteza da vida, nossa tendência é colocar certeza onde não existe. Eu juro, ano que vem eu vou mudar. Eu juro, a partir de agora minha vida vai ser diferente. Eu juro, nunca mais faço isso, juro. Amanhã eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. E Tiago fala, ecoando as palavras do irmão mais velho dele, Jesus, lá em Mateus 5. Não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Seja o seu sim, sim. O seu não, não. O que passar disso é do diabo. Nas palavras de Tiago, vai fazer você cair em juízo. Quando você estiver sendo tentado e você querer de alguma forma controlar a realidade, falar: não, eu juro, eu juro, eu juro. Fecha a sua boca. Porque jurar é pecado. É claro, tem casos bem específicos, você pensa: mas no tribunal eu tenho que jurar. Talvez diante de uma autoridade eu tenho que jurar. Essa é uma situação que está além da sua capacidade de controlar. Nesse caso, você só jura cumprindo aquilo que você já vai falar mesmo. Mas aqui é o juramento voluntário. Não faz sentido para um cristão que entende que não controla nada, querer controlar tudo por meio de um juramento. Olha, você não pode acreditar no que eu faço, você não pode acreditar em todo o meu histórico, mas acredite, eu juro, isso vai acontecer. Não é assim que funciona. O cristão tem que, no lugar disso, abrigar no seu coração uma humildade que depende do Senhor. Jesus, quando ensina isso lá no Sermão do Monte, ele fala: quem são vocês? Algum de vocês aqui consegue fazer um cabelo preto ficar branco? Jesus que fala isso, lá em Mateus 5:36. Você pode fazer um cabelo ficar branco? Alguns de vocês querem fazer o contrário, né? De jeito nenhum que fique branco. Você consegue controlar a cor do seu cabelo? Uma coisa tão pequenininha, grudada na sua cabeça? Não, né? Então como é que você consegue controlar o futuro? Como é que você consegue controlar o que vai ou vai deixar de acontecer? O cristão tem que aprender o seguinte: eu não controlo nada. Eu não tenho poder sobre nada. Eu posso até ter planos, vimos isso em alguns sermões atrás, posso até ter expectativas, mas eu não controlo nada. Então o que eu faço? Vivo, como a gente diz, né, a Deus dará? Não. Eu vivo agora em confiança e integridade. Por isso que o texto fala que o seu sim seja de fato sim, e o seu não, de fato não. No que cabe a você, seja honesto, se torne alguém íntegro, cumpra a sua palavra. E naquilo que escapa do seu controle, quase todas as coisas na vida, saiba que Deus vai de fato fazer aquilo acontecer ou não. Por isso, meus irmãos, concluindo essa mensagem de Tiago, com tantas e tantas lições para a gente, poderíamos ficar aqui horas e horas ainda aprofundando em vários momentos, em várias partes.
Lembre-se do seguinte: nós temos um problema com a paciência. Nós temos um problema com a dor e com o desconforto da vida. E nessa hora você tem que lembrar, eu preciso lutar pela paciência. Eu preciso buscar ser paciente. Por quê? Em primeiro lugar, porque Jesus está voltando e Deus está trabalhando na sua vida até lá. Em segundo lugar, porque nós estamos em um processo, eu e cada um de vocês. Precisamos ter paciência porque Deus é fiel. Assim como Ele falou para os profetas que vai fazer, Ele fará. E nós temos que viver pela fé. Além disso, porque Deus é misericordioso. Ele cuidou do Jó em todo o seu momento de sofrimento e conduziu ele para fora do sofrimento. Deus vai cuidar de você também. E por fim, devemos ser pacientes porque a integridade importa. Se você for impaciente, você vai querer jurar toda hora. Vai tentar de alguma forma controlar a realidade. Mas não é assim que funciona. Que nós não sejamos como a Sara, que na impaciência de ver a promessa se cumprir, entregou Agar para o seu marido. E surgiu Ismael. Que nós esperemos Deus fazer aquilo que Ele falou que vai fazer, na hora dEle, no tempo dEle, no jeito dEle. E o que eu faço então com isso tudo? Paciência. Quando você ficar tentado, paciência. Quando você ficar cansado, paciência. Quando você ficar inquieto, por que a coisa não muda? Paciência. Mas por quê? Por cada um desses motivos que Tiago nos apresentou. Deus cuida de você, você está num processo, Ele é fiel, Ele é misericordioso, e a integridade nesse processo todo é